Existe um tipo de pessoa que a Bíblia chama de bem-aventurada. Não é simplesmente uma pessoa rica, não é apenas uma pessoa conhecida, não é alguém que nunca passa por problemas, não é alguém que vive sorrindo o tempo todo, como se a vida nunca doesse. A pessoa abençoada, segundo a Bíblia, é alguém que aprendeu a viver debaixo da direção de Deus. E talvez essa seja uma das maiores confusões do nosso tempo. Muita gente pensa que ser abençoado é apenas ter dinheiro, portas abertas, saúde perfeita, uma casa bonita, uma vida confortável e nenhum problema para enfrentar. Mas quando abrimos o Salmo 1, descobrimos algo muito mais profundo. Deus não começa falando daquilo que a pessoa abençoada possui. Deus começa falando do caminho que essa pessoa escolhe. Porque antes de falar de frutos, a Bíblia fala de raiz. Antes de falar de prosperidade, a Bíblia fala de direção. Antes de falar de bênção, a Bíblia fala de caráter. O Salmo 1 é como uma porta de entrada para todo o livro dos Salmos. Ele apresenta dois caminhos, dois estilos de vida, dois destinos e dois tipos de pessoas. De um lado está aquele que caminha sem discernimento, se assenta em lugares errados, se alimenta de conselhos errados e vai perdendo aos poucos a sensibilidade espiritual. Do outro lado está o homem bem-aventurado, a mulher bem-aventurada. A pessoa que escolhe permanecer em Deus, meditar na palavra e construir a vida sobre fundamentos eternos. E a grande pergunta deste vídeo é: quem é o tipo de pessoa que Deus abençoa? Não segundo a opinião humana, não segundo a cultura do momento, não segundo frases bonitas da internet, mas segundo a palavra de Deus. E se você entender o Salmo 1, talvez você perceba que a bênção de Deus não começa quando algo muda fora de você. Muitas vezes, ela começa quando Deus muda o caminho dentro de você. Agora observe com atenção, porque o Salmo 1 nos ensina que a pessoa abençoada possui pelo menos 5 marcas. O Salmo 1 começa dizendo que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso é muito forte, porque a primeira descrição da pessoa abençoada não é sobre o que ela faz, mas sobre aquilo que ela evita. A Bíblia começa dizendo: existe um caminho que a pessoa de Deus não deve seguir. E aqui está uma grande verdade espiritual. Muitas bênçãos são preservadas quando aprendemos a dizer não. Nem todo conselho merece ser ouvido. Nem toda opinião deve guiar sua vida. Nem toda influência deve entrar no seu coração. Nem toda voz deve ter autoridade sobre suas decisões. O problema é que muita gente quer uma vida abençoada, mas continua sendo guiada por conselhos que afastam de Deus. A pessoa pede direção a Deus, mas passa o dia inteiro sendo alimentada por vozes que enfraquecem a fé. Escuta gente que zomba da obediência. Escuta gente que relativiza o pecado. Escuta gente que trata fidelidade como exagero. Escuta gente que chama santidade de fanatismo. Escuta gente que transforma o orgulho em autoestima, vingança em justiça, ambição em propósito e vaidade em bênção. E aos poucos, sem perceber, o coração vai mudando de direção. O Salmo não diz que a pessoa caiu de uma vez. Ele mostra uma progressão. Primeiro ela anda, depois ela se detém, depois ela se assenta. Ou seja, primeiro ela passa perto, depois ela para, depois ela se acomoda. É assim que muitos processos espirituais acontecem. Quase ninguém se afasta de Deus de uma vez. A maioria começa apenas ouvindo conselhos errados. Depois começa a considerar aqueles conselhos. Depois começa a normalizar aquilo. Depois se acostuma. E quando percebe, já está vivendo em um lugar que antes teria medo de frequentar. Por isso, uma das marcas da pessoa abençoada é discernimento. Ela sabe que nem tudo que parece inteligente é sábio. Nem tudo que parece moderno é verdadeiro. Nem tudo que parece vantajoso vem de Deus.
Provérbios diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Isso não significa que a pessoa abençoada vive isolada, arrogante ou achando que todo mundo é inferior. Não é isso. Jesus andava entre pessoas quebradas. Jesus se aproximava de pecadores. Jesus conversava com gente rejeitada. Mas Jesus nunca foi guiado pelo pecado daqueles que estavam ao seu redor. Uma coisa é amar pessoas. Outra coisa é permitir que qualquer pessoa governe sua consciência. A pessoa abençoada sabe conviver sem ser contaminada. Sabe amar sem imitar. Sabe ouvir sem absorver tudo. Sabe estar presente sem perder sua identidade em Deus. E talvez essa seja uma pergunta importante para você. Quem tem aconselhado suas decisões? As vozes que você ouve estão aproximando você de Deus ou estão tornando sua fé mais fria? As pessoas que influenciam sua mente estão fortalecendo sua obediência ou enfraquecendo sua convicção? Porque antes de ser como árvore plantada junto às águas, a pessoa do Salmo 1 precisou decidir quais caminhos não iria seguir. Depois de mostrar o que a pessoa abençoada evita, o Salmo mostra o que ela ama. O texto diz que o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aqui está o centro do Salmo 1. A pessoa abençoada não é apenas alguém que evita o mal, ela é alguém que se alimenta do bem, porque fé cristã não é apenas dizer não ao pecado, é dizer sim a Deus. Muita gente tenta viver uma vida espiritual baseada apenas em proibição. Não faça isso, não vá ali, não pense assim, não diga aquilo. Mas, se o coração não for preenchido pela palavra, ele continuará vazio. E um coração vazio sempre procura alguma coisa para ocupar o lugar de Deus. Por isso, o Salmo diz que a pessoa abençoada tem prazer na lei do Senhor. Ela não vê a palavra como peso. Ela não vê os mandamentos de Deus como prisão. Ela não vê a vontade de Deus como castigo. Ela entende que a palavra é direção, é luz, é alimento, é correção, é proteção, é vida. O Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Veja a imagem. A palavra ilumina os pés e ilumina o caminho. Ela mostra onde estou pisando agora e para onde estou indo depois. Muitas pessoas querem que Deus revele o futuro, mas ignoram a lâmpada que Ele já entregou para o presente. Querem uma voz extraordinária, mas não escutam a palavra escrita. Querem uma direção sobrenatural, mas desprezam a direção bíblica. Querem uma resposta rápida, mas não querem meditar. O Salmo 1 não diz apenas que a pessoa lê a palavra, diz que ela medita. Meditar na Bíblia não é esvaziar a mente. É encher a mente da verdade de Deus, é pensar na palavra, é voltar ao texto, é perguntar: o que Deus está ensinando aqui? O que isso revela sobre o meu coração? O que preciso mudar? Que caminho preciso abandonar? Que promessa preciso guardar? Que atitude preciso praticar? Meditar de dia e de noite não significa passar 24 horas lendo sem trabalhar, sem estudar, sem cuidar da casa, sem viver. Significa que a palavra se torna a referência da vida. A pessoa trabalha com a palavra no coração, decide com a palavra no coração, sofre com a palavra no coração, espera com a palavra no coração, luta com a palavra no coração. Foi isso que Deus disse a Josué quando ele estava prestes a liderar Israel. Medita neste livro de dia e de noite, para teres cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Observe. Meditar para obedecer. Não é conhecimento para vaidade. Não é Bíblia para discussão. Não é versículo para aparência. É palavra para transformação. Porque a pessoa que Deus abençoa não é aquela que apenas sabe citar versículos. É aquela que permite que os versículos confrontem, curem e dirijam sua vida. E aqui existe uma pergunta muito séria. Você tem se alimentado mais da palavra ou das preocupações?
Porque aquilo que você medita todos os dias molda o tipo de pessoa que você está se tornando. Se você medita no medo, o medo cresce. Se você medita na comparação, a insatisfação cresce. Se você medita na mágoa, a amargura cresce. Se você medita na palavra, a fé cria raízes. A pessoa abençoada é aquela que aprendeu a fazer da palavra o seu alimento principal. O Salmo 1 compara essa pessoa a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Essa imagem é profunda. A Bíblia poderia comparar o justo a muitas coisas. Poderia dizer que ele é como uma montanha, como uma casa, como uma fortaleza. Mas o Salmo diz que ele é como uma árvore, e árvore fala de raiz. O que sustenta a árvore não é apenas aquilo que aparece, é aquilo que está escondido. As folhas aparecem, os frutos aparecem, o tronco aparece, mas a raiz trabalha em silêncio. E é exatamente assim na vida espiritual. Muita gente quer fruto público sem raiz secreta. Quer ser visto, quer ser reconhecido, quer ser admirado, quer viver resultados, quer colher bênçãos, mas não quer criar raízes em Deus. Só que, no reino de Deus, profundidade vem antes de visibilidade. Antes de Davi vencer Golias em público, ele venceu leões e ursos no secreto. Antes de José governar no Egito, ele foi provado na casa de Potifar e na prisão. Antes de Daniel ser honrado na Babilônia, ele decidiu não se contaminar. Antes dos discípulos pregarem ao mundo, eles caminharam com Jesus. Deus não trabalha apenas no palco. Deus trabalha na raiz. Por isso, nem todo tempo escondido é tempo perdido. Às vezes, Deus está formando caráter, está fortalecendo convicções, está tratando motivações, está ensinando dependência, está criando raízes profundas para que você não caia quando vierem ventos fortes. Uma árvore sem raiz pode até parecer bonita por um tempo, mas quando o vento vem, ela não permanece. E isso explica por que algumas pessoas desmoronam quando enfrentam pressão. Não é porque nunca tiveram aparência religiosa, não é porque nunca falaram de Deus, não é porque nunca estiveram em ambientes espirituais. É porque faltava raiz. A pessoa do Salmo 1 não é como uma planta solta. Ela é plantada. Existe uma diferença entre estar jogado em um lugar e estar plantado em um lugar. Quem está jogado não tem firmeza. Quem está plantado tem fonte. O texto diz que essa árvore está junto a ribeiros de águas. Isso fala de suprimento constante. A pessoa abençoada não depende apenas da chuva ocasional. Ela está conectada à fonte. Isso é muito importante. Existem pessoas que só buscam Deus quando chove uma crise. Só oram quando a situação aperta. Só leem a Bíblia quando estão desesperadas. Só procuram direção quando tudo saiu do controle. Mas a pessoa do Salmo 1 está plantada junto às águas. Ela não vive apenas de visita espiritual, ela vive de permanência. Jesus disse em João 15, quem permanece em mim dá muito fruto. A palavra é permanecer. Não é apenas começar bem, não é apenas se emocionar em um culto, não é apenas ouvir uma mensagem forte, é permanecer. Permanecer quando é fácil, permanecer quando é difícil, permanecer quando sente, permanecer quando não sente, permanecer quando entende, permanecer quando ainda não entende. A árvore plantada junto às águas nos ensina que bênção não é só resultado, bênção também é estabilidade. É continuar firme quando muita coisa ao redor tenta te arrancar do lugar. O Salmo diz que essa árvore dá o seu fruto na estação própria. Essa frase é muito importante, na estação própria. Porque a pessoa abençoada não vive apenas depressa. Ela aprende a respeitar o tempo de Deus. Toda árvore frutífera tem processo. Existe tempo de semente, tempo de raiz, tempo de crescimento, tempo de poda, tempo de florescimento e tempo de fruto.
O problema é que nós muitas vezes queremos fruto sem estação. Queremos resultado imediato, queremos resposta rápida, queremos mudança sem processo, queremos colheita sem amadurecimento, mas Deus trabalha com estações. Eclesiastes diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que nem todo atraso é abandono, nem toda espera é perda, nem toda demora é negação. Às vezes é apenas estação. José recebeu sonhos na juventude, mas não governou no dia seguinte. Entre o sonho e o trono houve rejeição, venda, injustiça, prisão, esquecimento e processo. Mas quando chegou a estação própria, Deus levantou José de uma forma que ninguém poderia impedir. Davi foi ungido rei, mas não assumiu o trono imediatamente. Entre a unção e o trono, houve deserto, perseguição, cavernas, lágrimas e amadurecimento. Mas quando chegou à estação própria, Deus cumpriu aquilo que havia determinado. Isso nos ensina algo. A bênção de Deus não é apenas chegar aonde você quer, é chegar preparado. Porque se Deus entregar fruto antes da estação, aquilo que era para ser bênção pode virar peso. Uma pessoa sem raiz pode não suportar o fruto que pediu. Por isso, Deus muitas vezes trabalha primeiro na estrutura. A pessoa do Salmo 1 dá fruto, mas dá fruto na estação própria. E esse fruto não é apenas dinheiro, conquistas ou portas abertas. Na Bíblia, fruto também fala de caráter, fruto de justiça, fruto de arrependimento, fruto do Espírito, fruto de uma vida transformada. Gálatas fala de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse é o tipo de fruto que mostra que alguém está conectado a Deus. Porque existe gente que parece prosperar por fora, mas está seca por dentro. Tem aparência, mas não tem paz. Tem bens, mas não tem sabedoria. Tem posição, mas não tem domínio próprio. Tem influência, mas não tem humildade. Tem conquistas, mas não tem comunhão com Deus. O Salmo 1 nos lembra que a verdadeira vida abençoada produz fruto diante de Deus. E fruto verdadeiro alimenta outros. Uma árvore não dá fruto para si mesma, ela dá fruto para servir. Assim também, quando Deus abençoa uma pessoa, essa bênção não deve terminar nela. Deus abençoa para que sejamos instrumentos. Deus fortalece para que fortaleçamos. Deus consola para que consolemos. Deus ensina para que ensinemos. Deus levanta para que outros também sejam alcançados. A pergunta não é apenas, que bênção eu quero receber? A pergunta também é, que fruto minha vida está produzindo? Minha presença aproxima pessoas de Deus? Minhas palavras edificam ou ferem? Minhas decisões revelam sabedoria ou impulsividade? Minha fé está produzindo algo visível no meu caráter? A pessoa que Deus abençoa não é apenas uma pessoa que recebe, é uma pessoa que frutifica. O Salmo também diz que as folhas dessa árvore não caem. Isso não significa que a pessoa abençoada nunca enfrenta tempos difíceis. A Bíblia nunca prometeu uma vida sem ventos, sem perdas, sem lágrimas ou sem desertos. O próprio livro dos Salmos está cheio de orações feitas em meio à angústia. Davi chorou, Elias se sentiu esgotado, Jeremias lamentou, Paulo enfrentou prisões, Jesus chorou. Então, o Salmo 1 não está dizendo que a pessoa abençoada vive sem problemas. Está dizendo que ela não seca por dentro, porque sua fonte não depende das circunstâncias. A folha fala de vitalidade. Existem pessoas que, quando a estação muda, perdem completamente a esperança. Se tudo vai bem, elas parecem firmes, mas se o vento muda, elas desmoronam. Se a resposta demora, elas abandonam a fé. Se alguém as decepciona, elas se afastam de Deus. Se passam por uma luta, concluem que Deus não está mais com elas. Mas a árvore plantada junto às águas permanece. Porque sua vida não depende apenas do clima externo, depende da fonte interna. Foi por isso que Jeremias também usou uma imagem parecida.
Ele disse que bendito é o homem que confia no Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que não receia quando vem o calor. Perceba, o calor vem. A bênção não impede o calor. A fé não impede toda a pressão. A obediência não elimina todas as provas. Mas a raiz em Deus faz a pessoa permanecer viva mesmo no calor. Isso é maturidade espiritual. A pessoa abençoada não é aquela que nunca sente medo, mas aquela que sabe onde se refugiar. Não é aquela que nunca se cansa, mas aquela que sabe onde renovar as forças. Não é aquela que nunca chora, mas aquela que não perde Deus de vista no meio das lágrimas. Por isso, Isaías 40 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A força da pessoa abençoada não vem apenas dela mesma, vem do Senhor. E aqui está uma verdade que muita gente precisa ouvir. Ser abençoado não significa controlar tudo. Ser abençoado significa estar plantado em Deus, mesmo quando você não controla tudo. Você pode não controlar a estação, pode não controlar o vento, pode não controlar a reação das pessoas, pode não controlar o tempo da resposta, mas você pode escolher onde estará plantado. E quem está plantado junto às águas não depende da aprovação do mundo para permanecer vivo. O Salmo 1 diz que tudo quanto fizer prosperará. Essa frase é poderosa, mas precisa ser entendida com temor e equilíbrio. Porque prosperidade bíblica não é simplesmente Deus entregar tudo o que a pessoa deseja. A prosperidade do Salmo 1 está ligada ao caminho de Deus. O texto não está falando de uma fórmula mágica, não está prometendo riqueza automática, não está ensinando que quem serve a Deus nunca terá perdas. A Bíblia é muito mais profunda do que isso. Prosperar, no sentido bíblico, é florescer dentro da vontade de Deus, é ter a vida alinhada ao propósito do Senhor, é produzir fruto no tempo certo, é caminhar com sabedoria, é ser sustentado por Deus, é viver com direção, é ser formado no caráter, é não desperdiçar a vida em caminhos que levam à destruição. Às vezes, prosperar é uma porta aberta. Às vezes, prosperar é uma porta fechada que te livra de algo pior. Às vezes, prosperar é receber. Às vezes, prosperar é aprender a esperar. Às vezes, prosperar é ser colocado em posição de honra. Às vezes, prosperar é ser tratado no secreto para não se perder quando a honra chegar. José prosperou na casa de Potifar, mas depois foi preso injustamente. Aos olhos humanos, parecia retrocesso, mas aos olhos de Deus ainda havia processo. Daniel prosperou na Babilônia, mas precisou manter fidelidade em ambiente contrário. Isso nos mostra que prosperidade bíblica não é ausência de oposição, é presença de Deus no caminho. A pessoa do Salmo 1 prospera porque suas decisões são regadas pela palavra. Ela não prospera porque manipula Deus. Ela prospera porque está alinhada com Deus. Isso muda tudo, porque muita gente quer a bênção de Deus sem o caminho de Deus. Quer o fruto, mas não quer a raiz. Quer promessa, mas não quer obediência. Quer prosperidade, mas não quer sabedoria. Quer porta aberta, mas não quer caráter para entrar por ela. O Salmo 1 mostra que o tipo de pessoa que Deus abençoa é alguém que vive uma vida plantada, dirigida e transformada pela palavra. E essa pessoa prospera porque Deus conhece o seu caminho. Depois de falar do justo, o Salmo apresenta o ímpio, e ele diz que os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. A comparação é forte. De um lado, uma árvore plantada, do outro, palha levada pelo vento. A árvore tem raiz, a palha não tem direção. A árvore permanece, a palha é carregada. A árvore produz fruto, a palha é vazia. Essa é a diferença entre viver em Deus e viver sem fundamento. Por fora, muitas pessoas parecem livres. Fazem o que querem, seguem qualquer impulso, aceitam qualquer conselho, rejeitam qualquer limite. Mas por dentro,
são levadas por todo vento, vento de opinião, vento de desejo, vento de comparação, vento de ansiedade, vento de orgulho, vento de pecado, vento de aprovação humana. Hoje pensam uma coisa, amanhã outra. Hoje querem Deus, amanhã querem o mundo. Hoje prometem mudança, amanhã voltam ao mesmo lugar. Falta raiz, e sem raiz, qualquer vento decide o destino. O Salmo 1 não fala isso para humilhar ninguém. Ele fala para nos despertar, porque Deus não quer que a nossa vida seja como palha levada pelo vento. Deus quer plantar você junto às águas, quer dar firmeza, quer dar direção, quer dar fruto, quer formar raízes, quer transformar sua vida por dentro. Mas para isso é preciso escolher o caminho. O Salmo termina dizendo que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa frase é séria e consoladora ao mesmo tempo. É séria porque mostra que nem todo caminho termina bem, mas é consoladora porque diz que Deus conhece o caminho dos justos. Deus conhece seu caminho. Ele conhece suas lutas, conhece suas decisões secretas, conhece suas renúncias. Conhece as vezes em que você escolheu obedecer mesmo quando ninguém viu. Conhece as lágrimas que você derramou tentando permanecer firme. Conhece o esforço que você faz para não ser guiado por vozes erradas. Conhece sua busca, sua oração e sua vontade de agradá-lo. Talvez as pessoas não vejam sua raiz, mas Deus vê. E no tempo certo, aquilo que foi plantado em Deus começa a frutificar. Então, quem é o tipo de pessoa que Deus abençoa? É aquela que aprende a discernir os conselhos que recebe. É aquela que não se deixa moldar por caminhos que afastam de Deus. É aquela que encontra prazer na palavra. É aquela que medita, obedece e permite que Deus transforme sua mente. É aquela que cria raiz antes de buscar fruto. É aquela que permanece junto às águas. É aquela que entende que fruto tem estação. É aquela que não seca quando o calor vem. É aquela que prospera dentro da vontade de Deus. É aquela cujo caminho é conhecido pelo Senhor. E talvez hoje Deus esteja chamando você a olhar para a sua própria vida e perguntar: onde estou plantado? Porque todo mundo está plantado em algum lugar. Alguns estão plantados na opinião dos outros. Outros estão plantados no medo. Outros na ambição. Outros na mágoa. Outros na aprovação humana. Outros em relacionamentos que os afastam de Deus. Outros em hábitos que enfraquecem a fé. Mas o Salmo 1 apresenta outro caminho. O caminho da pessoa plantada em Deus. E talvez você diga: mas eu ainda falho, eu ainda luto, eu ainda tenho pensamentos errados, eu ainda me sinto fraco às vezes, eu ainda não sou essa árvore forte que deveria ser. Mas escute, uma árvore não nasce grande. Ela começa como semente, o importante é onde ela foi plantada. Se hoje você decide voltar para Deus, voltar para a palavra, voltar para a oração, voltar para o caminho certo, Deus pode fortalecer suas raízes. A vida abençoada não começa com aparência perfeita, começa com direção correta. Talvez hoje seja o dia de mudar de fonte, parar de se alimentar de vozes que matam sua fé, parar de andar por caminhos que roubam sua paz, parar de tentar frutificar longe das águas e voltar a se plantar na presença de Deus, porque a promessa do Salmo 1 não é para a palha levada pelo vento, é para a árvore plantada junto às águas. E quando Deus planta, Ele sustenta. Quando Deus sustenta, Ele fortalece. Quando Deus fortalece no tempo certo, Ele faz frutificar. O Salmo 1 nos ensina que a bênção verdadeira não começa nas mãos. Começa no caminho. Não começa no que a pessoa possui, começa em quem ela está se tornando diante de Deus. A pergunta não é apenas: Deus vai me abençoar? A pergunta é: estou vivendo como alguém que deseja ser conduzido por Deus? Porque o tipo de pessoa que Deus abençoa não é alguém perfeito, mas alguém plantado. Plantado na palavra, plantado na obediência, plantado na presença, plantado junto às águas
E se você permanecer em Deus, mesmo que a estação pareça difícil, mesmo que o fruto ainda não tenha aparecido, mesmo que o processo pareça silencioso, continue. A árvore não dá fruto no dia em que é plantada, mas se ela permanecer junto às águas, a estação chega. E quando a estação chega, aquilo que Deus cultivou em silêncio começa a aparecer. Por isso, não abandone a fonte. Não troque a palavra por conselhos vazios. Não permita que ventos passageiros arranquem você do lugar onde Deus está te plantando. Seja como a árvore, firme, enraizada, alimentada, frutífera, sustentada por Deus, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, e a vida que está plantada nele nunca está perdida. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu quero estar plantado em Deus. E me diga também, qual parte do Salmo 1 mais tocou o seu coração? Que Deus abençoe sua vida, fortaleça suas raízes e faça você frutificar no tempo certo.